só temos que agradecer a Deus. Vamos direto, sem perca de tempo. Capítulo 4. Para a gente entender esse capítulo 4, nós vamos hoje do 1 ao 22 somente. Nós vamos ter que falar um pouco disso aqui para entendermos o capítulo 4. Vamos falar sobre os saduceus. Os saduceus era a classe mais rica ali do Sinédrio. A elite, eles faziam parte daquele ciclo do grande sumo sacerdote. Esse povo aqui, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjo e não acreditavam em Jesus Cristo. E apoiavam o jugo do Império Romano. Essas são as classes religiosas e políticas que Jesus vai enfrentar em seu ministério. Tem ainda mais, tem os essênios, tem outros que eu não vou colocar aqui, mas esses são os principais. Os zelotes, a gente conhece ali a história de Barrabás, ele era um revolucionário. Então, os zelotes eles se reuniam, eram tipos militantes revolucionários, para fazer de tudo para parar o Império Romano que estava ali julgando a Judéia naquela época. Então eles brigavam muito, por isso que Barrabás vivia fugindo com seu bando dos cavalos romanos, dos soldados romanos, porque realmente eles não suportavam aquele jugo lá e havia muita intriga, muita briga entre eles. O Império Romano prendia muitos deles, mandava matar muitos deles dos zelotes. Os fariseus já prezavam a lei de Moisés, já acreditavam na ressurreição, já acreditavam em anjo, mas não acreditavam em Jesus. E os herodianos são aqueles que eu não vou falar essa palavra porque ela é muito pesada, mas a gente fala aqui no nosso português os puxa-saco, né? Então eles eram os puxa-saco de Herodes, vamos dizer assim, uma palavra mais popular para entender. Então eles estavam de comum com tudo aquilo que trazia benefício para a classe deles. Então foi contra tudo isso aqui que Jesus lutou, pregou, e não passou na cabeça de ninguém aquilo que ele tinha que falar e ministrar. Mas quando a gente vai estudar, a gente vê que quem comandava o templo eram os sumos sacerdotes, eram os saduceus, os fariseus estavam lá, e os zelotes brigando, e os herodianos puxando sardinha para o lado deles, uma palavra mais light. Então, queridos, quando Jesus chama os seus discípulos, isso aqui é interessante, porque quem cuida do templo é essa classe aqui, ó. Quem cuida da adoração, quem manda lá no templo, é essa família aqui, descendente de Arão, descendente dali dos edomeus, né? Só essa família que manda lá no templo. Mas a gente vê que quando Jesus vem, Jesus vai atrás dos caras lá na Galiléia, que ninguém queria saber daquelas pessoas lá. Vai atrás de Pedro, um pescador simples. Não vai atrás desses intelectuais, porque sabe que os corações deles estão todos corrompidos. Então, quando Jesus chega para ministrar, para exercer seu ministério, é isso aqui que ele vai encontrar. Então, será que Jesus queria que eles agissem dessa forma, que eles agiam muitas das vezes ali com o povo? Não. Mas a gente vê que esse povo, essa classe aqui, não acreditava no Messias, em nada que Jesus pregava. Foram poucas pessoas que acreditaram, que se converteram, quando a gente vai estudar a história. Mas realmente essa função era para esses homens, porque era eles que comandavam ali a parte religiosa, a parte política. Então é isso que a gente vai estudar, para ver que Jesus, ele trabalha ele trabalha realmente com aqueles que querem. Olha só o que aconteceu, que os fariseus pensavam. Os fariseus: cremos na ressurreição dos mortos, nossa autoridade é a tradição oral e escrita, não somos partidários da ocupação romana, eles eram contra a ocupação, nossa ênfase é a obediência à lei de Moisés, nosso rebanho são as massas, o povão, os fariseus, somos leigos e empresários. Os saduceus: não cremos na ressurreição dos mortos, nossa autoridade é apenas a Torá, somos partidários da ocupação romana, eles concordavam com o jugo romano, porque Roma dava grana para eles. Nossa ênfase é o templo, para eles comandarem toda a cerimônia do templo, cuidar das viúvas, cuidar do povo, mas eles não cuidavam, eles só queriam saber do dinheiro.
Nosso rebanho são os ricos. Olha, a preocupação deles era com quem tinha grana. Os pobres, a viúva, não queriam nem saber perto deles. E nós somos os sacerdotes. Olha aqui, ele se uniu com interesse em comum para perseguir Jesus e a igreja que Jesus levantou. Então Jesus trabalha com aquele que quer, querido. Jesus só chama aquele que quer, ele vai atrás daquele coração que realmente quer fazer a sua vontade. Ele não olha muito para a classe social, não. Então é o nome de Jesus que está em jogo. É o nome de Jesus que vai estar em jogo, querido, agora. E esse nome aqui, até hoje, ele incomoda muita gente. Incomoda muitas religiões que não servem o Mashiach. E aqui a gente vê que no capítulo 1, quando Deus chama os seus discípulos, faz uma reunião com eles, eles querem saber, Senhor, no capítulo 1, é esse tempo que tu vai restaurar Israel, vai tirar o jugo do Império Romano? Não. Aí no capítulo 2, Deus enche eles de poder, de unção, de autoridade. No capítulo 3, essa unção, essa autoridade, eles vão lá exercer e vai levantar aquele aleijado. Agora no capítulo 4, eles vão sofrer já a perseguição, as coisas que vão se levantar contra o ministério dele. Então Pedro e João fazem esse milagre que não tem como a sociedade negar, porque impactou toda a Judeia, toda Jerusalém. E a gente vê que o nome de Jesus é que curou esse homem. É o nome de Jesus que faz tudo, porque ele é o Salvador. Até o Papa Leão XIV reconheceu, porque ele é um conservador, ele reconheceu, olha aqui, decretou que só Jesus é o Salvador do mundo e não Mary, né? Então, para a gente ver aqui que realmente, que quem conhece a palavra, que quem conhece a verdade, não há salvação. Não há salvação. Não tem Mary, não tem pastor Luiz, não tem Bia, não tem João, não tem ninguém. Quem salva é Jesus. Então, isso é muito difícil das pessoas ainda crerem, porque o nome de Jesus é que cura, é que salva, é que faz milagre. O diabo também faz milagre, mas o diabo não salva. Olha que ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem outro nome. Não tem outro nome, não existe outro mediador, não interessa. Ele é o nome, ele é o verbo. É isso que Pedro vai expressar nessa pregação dele e vai falar ao Sinédrio. Por isso que o texto começa assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo que Pedro estava ministrando, chegaram, olha, os sacerdotes, o capitão da guarda, incomodou tanto os caras lá da classe social que eles vieram tudo atrás deles. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição do morto. Era como se tivesse dado um tapa na cara dos saduceus. Porque aqui, querida, a gente tem que ver que é uma coisa que, aos olhos dos saduceus, dos fariseus, dos herodianos, dos zelotes, Jesus veio para barrar eles, tirar eles do poder. E você sabe que o cara que está lá em cima, ele não quer descer. Ele quer permanecer lá no poder. Você não vê a briga lá em Brasília? É tudo por poder, eles não estão nem aí para o povo. A gente que tem que ralar e trabalhar para sustentar a nossa casa. Não confia naqueles caras lá que só pensam neles. Então Pedro falava ao povo: chegamos os sacerdotes. Olha quem veio, o capitão da guarda, meu irmão. Os saduceus, os sacerdotes, todos eles ficaram impactados. Por quê? Por causa do milagre que eles fizeram no capítulo 3. Olha o que vai acontecer agora. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Porque eles fizeram o bem, eles fizeram um grande milagre. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Era isso que importava para eles. Era eles ministrarem a palavra, levarem a palavra e o povo realmente receber a palavra de Deus. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Veja que naquela segunda ministração, essa aqui já é a terceira ministração dele. Foram quase 3.000 pessoas. Agora aqui cresceu a igreja, vai para 5.000. Embaixo de quê, pastor? Embaixo de perseguição,
embaixo de confronto, embaixo de incredulidade, embaixo de muita coisa envolvida naquele tempo. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei, só a nata, querida, reuniram-se em Jerusalém. Porque para essas pessoas, o nome de Jesus já tinha acabado, querido. Porque o Império Romano tinha matado ele, os discípulos todos se dispersaram, e para esses homens não tinha mais igreja. O nome de Jesus tinha acabado. Para ele, aí esse movimento começa a voltar e começa a incomodar, queridos. E até hoje o nome de Jesus começa a incomodar. A gente vê o que está acontecendo lá na Nigéria. Não sei se você tem visto aí no noticiário, lá na Nigéria estão matando, queimando, quebrando a igreja e matando muitos cristãos. Então, para você ver que o nome de Jesus incomoda as nações. Estava ali, olha, Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João e Alexandre, e todos que eram da família do sumo sacerdote. Então, estava incomodando essa família, que era uma família muito grande. Agora, aqueles pescadores lá da Galileia, estavam em Jerusalém, e pregando com uma autoridade tão forte, tão poderosa, e fazendo maravilhas, meu irmão, impactou todo mundo. Mandaram trazer, não se conformaram, tiraram eles da prisão e mandaram trazer diante deles. E começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Uma pergunta aos apóstolos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, que ele recebeu no capítulo 2, está cheio de Deus, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Pedro agora vai pregar para eles, querido. Se Pedro aqui é um covarde, Pedro baixava a cabeça e ia embora. Mas como ele está cheio de Deus, ele já entendeu o mistério de Deus, ele vai pregar e não está nem aí. Visto que hoje somos chamados para prestar contas, Pedro dizendo, pregando para eles, ministrando, o terceiro sermão da igreja primitiva, de um ato de bondade, querido, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, para você ver como é. Por causa de um milagre, querido, de um milagre em nome de Jesus, impactou a classe mais alta ali de poder. E eles não queriam mais ouvir o nome de Jesus, querido. Porque realmente esse povo, o mundo não quer saber do nome de Jesus, até hoje é assim. Porque o nome de Jesus, aonde ele chega, ele salva, ele muda a comunidade, ele muda a nação, ele muda tudo. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele puxou aquele Nazareno lá da Galileia, de onde nós somos, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Já pensou que é isso, falar para um sumo sacerdote? Um pescador lá da Galileia pagar na mente de um sacerdote, que ali é uma escola rabínica, só de homens cultos e intelectuais, e Pedro dizendo, saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem aí foi curado. Não foi pelo nosso poder não, querido. Foi pelo nome de Yeshua, pelo nome de Jesus, o Salvador. E vai continuar o texto. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. A maioria rejeitou, não foi? E que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Olha aqui, isso aqui é forte. Por debaixo do céu não há nenhum outro nome dados aos homens pelo qual devemos ser salvos. Olha o que vai acontecer. Vendo a coragem de Pedro
e de João, o sumo sacerdote, querido. Você pensou pregar para aquela mata? Veja que o contexto aqui, eles mandaram prender eles, tiraram eles da cadeia para interrogar eles e eles ministraram aquilo que Deus realmente fez na vida deles. Eles não queriam saber o que ia acontecer lá na frente, eles tinham que pregar e falar a verdade. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns lá da Galileia, e sem instrução, porque aqui, querido, só é a nata. É cara que estudou ali na escola rabínica de Gamaliel, é os caras estudados. Acho que estavam todos corrompidos, por isso que Jesus não foi atrás deles. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, que eram discípulos de Jesus. E como podia ver ali com eles o homem que fora curado, e nada podiam dizer contra eles, porque o milagre estava lá. O homem que mais de 40 anos vivia naquela situação ali, mendigando na Porta Formosa, pedindo esmola, todas as pessoas que chegavam lá, e Pedro pega na mão dele com João e manda ele levantar de lá e andar, e a Bíblia diz que ele deu um salto para cima e já foi com os discípulos evangelizando, já foi adorando a Deus, e o homem está lá. E como podiam ver ali com eles, o homem fora curado e nada podia dizer contra eles. Porque contra fatos não há argumentos, né, querido? Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. E agora, o que é que vai ser feito? Se o milagre estava diante deles. O que é que a gente... se reuniram. Olha, bora tirar eles um pouquinho daqui, vamos se reunir aqui e vamos decidir o que é que a gente vai fazer. Porque não tem como negar, o milagre está aí, o homem está curado, e o que é que a gente vai fazer? A gente vê que há um interesse muito forte por trás. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse e nem ensinasse mais no nome de Jesus. Olha, vocês não podem ensinar mais aqui nesse nome. Vocês não podem mais fazer nada, acabou para vocês. Até porque vocês não têm autoridade espiritual, vocês não fazem parte aqui do Sinédrio, vocês não foram chamados por Moisés, vocês não são da tribo de Arão, vocês não são sacerdotes, vocês não são levitas, vocês são lá da Galileia. Acabou, parou para vocês aqui, era isso que estava acontecendo. Mas quando a pessoa tem um encontro com Deus, olha o que Pedro vai falar: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Porque nós sabemos o que esses homens viram e ouviram foi coisas tremendas. E tu acha que eles iam deixar passar isso? Eles tinham o maior prazer, querido, em falar no nome de Jesus, em sofrer por Jesus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, os milagres que eles participaram com Jesus, todas as provações. Foram 3 anos e meio aqui nessa terra, Deus ensinando eles, dando doutrinas para eles, mostrando o caminho que eles deveriam seguir. E agora Deus usando tremendamente a vida desses homens. Tu acha que eles iam deixar de lado, mas o foco aqui era deixar de lado Jesus, deixar o nome de Jesus e acabar com aquilo ali. E olha que ele vai dizer: depois de mais ameaças, ameaçaram ainda mais, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo milagre que tinha acontecido. Aqui é um choque de religiões, né, querido? Porque aqui o cristianismo estava surgindo. E quem mandava aqui no pedaço
era o judaísmo puro, com as classes predominantes, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios. Os essênios eram mais contritos, né? Que eles iam mais para o deserto, queriam se separar daquela corrupção que estava lá em Jerusalém. Por isso que eles ficavam mais no deserto ali, pregando, ensinando. Por isso que encontraram lá no deserto de Curã, até hoje, encontraram um dos escritos dos essênios, que está aí na história. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você não pode deixar de falar. Haja o que acontecer na nossa vida, nós não podemos deixar de falar de Jesus. Daquilo que aprendemos, daquilo que das intimidades, dos grandes momentos que nós já tivemos com Jesus, depois de mais ameaça, ameaçaram eles, queriam castigar eles, e eles louvando a Deus, e eles cheios do Espírito Santo, agradecendo pelo milagre. E o último versículo dessa noite: pois o homem que fora curado, milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Até aqui, vamos ficar de pé. Vamos orar e vamos aos nossos lares. Maravilhoso Deus, somos gratos a Ti nessa noite, Pai, pela Tua palavra. Essa palavra, Senhor, podemos aplicar nessa noite de uma maneira bem simples e bem tremenda. A aplicação para a nossa noite, para a nossa vida, Senhor, nessa noite, nessa casa de oração. É que o Teu nome, Senhor, é o nome que está sobre todo nome. Se nós cremos que Tu é o Salvador, que Tu é o caminho, que Tu é a verdade, não existe salvação, Senhor. Por mais que as classes sociais, por mais que aqueles que são contra a palavra, porque Jesus lutou contra as classes religiosas, trazendo para os nossos dias, hoje a gente luta também contra o poder das trevas, contra o sistema, daquilo que o sistema nos oferece, para nos afastar da promessa de Deus, para nos tirar da direção de Deus. Mas só que esses homens tinham uma promessa de pregar a palavra. Só que Deus escolheu esses homens humildes, simples, lá da Galileia, para preparar eles, para que eles viessem fazer a vontade de Deus nessa terra. Porque aqueles que Deus tinha escolhido, chamados, estavam todos corrompidos. Não receberam o Messias, não receberam a palavra. Mas aqueles que creram, a palavra diz, têm o direito de ser chamados de filho de Deus. Nessa noite, querido, não deixe a luta. Aqui nós aprendemos que a perseguição não parou a igreja. Tem um hino que fala, né? A perseguição não parou a igreja. O Império Romano não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Sabe por quê? Porque eles pregaram na perseguição, eles pregaram nos momentos difíceis. É o nome de Jesus que está em jogo. Então, quando você tiver uma oportunidade, fale de Jesus. Não deixa o nome de Jesus. Não deixa de falar no nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, o ungido de Deus, o unigênito do Pai. É Ele que está aqui nessa noite. Haja o que houver na nossa casa, na nossa família. Tem dias que a gente vai amanhecer bem. Vai ter dias que a gente vai chegar todo arrebentado na igreja. Tem dias que a gente vai chegar cabisbaixo, mas tem dia que Deus vai nos alegrar. Porque a Bíblia diz que você pode chegar cabisbaixo, mas que você sai jubilando de alegria na presença do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, nessa noite, querido, não deixa ninguém te parar. Não deixa nada nesse mundo pode nos tirar da presença do Senhor. O nome de Jesus continua levantando aleijado. O nome de Jesus continua curando aqueles que creem.
Até você que está na live, você que está aqui, se você crer nessa noite, tenha fé em seu coração. É o nome de Jesus que vai te curar. É o nome de Jesus que vai te levantar. É o nome de Jesus que vai te restaurar. É o nome de Jesus que opera as maiores maravilhas na nossa vida. Por isso, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Tu continua, Senhor, tu continua usando os teus servos na cura, no poder, nas maravilhas. O teu nome continua entre as nações. Por mais que os nossos irmãos estão sendo perseguidos hoje na Nigéria, na África geral, ali no Oriente Médio, mas quanto mais perseguição, mais a igreja expande, mais a igreja cresce. A igreja está crescendo, Pai. A igreja está crescendo. O teu nome está sendo engrandecido. O teu nome, Senhor, está sendo ministrado até hoje. Há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos aqui nessa noite te agradecendo pelo teu nome, te agradecendo pela tua palavra. Que quando o milagre vem, Pai, eu aprendo nessa noite. Veja que esse homem, aplicação para a nossa vida, o milagre que Deus faz na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, esse homem que foi curado, ele nem fazia parte ali da comunhão dos apóstolos. Era um mendigo que estava ali, mas ele era coxo, era aleijado, estava lá mais de 40 anos naquela situação. Mas Deus tira ele de lá. E o milagre, para que é o milagre? O milagre é para que você seja mais crente. O milagre é para você crer mais em Jesus. O milagre é para você se segurar ainda mais na igreja. As pessoas hoje estão vendo o milagre de uma forma que não é que Deus quer. Sabe, hoje o milagre esquece o nome de Jesus, abandona a igreja, não vem mais na igreja, esquece tudo que Deus fez na vida delas. Quanto mais milagre, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais milagre, mais você quer falar no nome de Jesus. Esse homem saiu louvando, adorando a Deus, agradecido pelo poder de Deus na vida dele. Eu aprendo que milagre é para impactar, principalmente os ímpios, para impactar as pessoas, para que ela venha se aproximar de Deus e crer em seu coração que Jesus ainda continua fazendo milagre, que Jesus ainda continua curando, que Jesus é o Salvador do mundo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não tem para onde correr, não há salvação. Por isso, querido, nessa noite, querida, nessa noite, quando Deus fazer, porque você já é um milagre, como a missionária falou nessa noite, nós já somos um milagre. Só o fato de a gente acordar vivo todo dia, só o fato dos nossos órgãos funcionarem todos os dias, é uma máquina. Todos os dias nós somos uma máquina humana, mas cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser grato a Deus porque você está respirando. Você tem que ser grato a Deus porque você tem uma casa, você tem onde dormir, você tem uma família, apesar de todos os conflitos, apesar de todos os problemas. Deus é contigo, Deus está contigo, querido. Por isso não deixa que nenhum milagre que Deus fizer na tua vida, na cura de um irmão, de um parente, de um vizinho, que você só receba naquele momento. Não. Que o milagre que Deus vai fazer ainda na nossa vida, que são muitos milagres, eu creio que Deus vai fazer ainda muitos milagres na nossa vida, enquanto Ele não voltar para arrebatar a sua igreja. Tem promessas para se cumprir na minha e na tua vida nessa terra, promessas maravilhosas, promessas poderosas, que às vezes a gente não entende, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o que é melhor pra gente, Deus sabe de tudo, querido. Não deixa, querido, não deixa esse nome, não deixa Jesus, não deixa a igreja, não deixa o teu ministério, não deixa a tua família. Continua acreditando nesse nome, que é esse nome que tem poder. O poder que transforma, o poder que cura, o poder que traz de volta. Veja que Daniel estava orando 21 dias. Havia um bloqueio muito forte no mundo espiritual para que Daniel não recebesse a bênção, mas ele já estava orando, ele já estava jejuando.
E a causa dele lá no céu já estava pronta. Os decretos de Deus já estavam todos certos para a vida de Daniel ali na Babilônia. Não é diferente conosco. Os decretos de Deus já estão todos certos. Os decretos de Deus já estão tudo cumprido na nossa vida. E tantas vezes a barreira, o bloqueio no mundo espiritual. Eu quero te dizer,